Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast com as energias do mês de setembro de 2021. Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, essa egrégora de caminhantes que busca autoconhecimento, espiritualidade, desenvolvimento pessoal e principalmente espiritual. E nesse áudio eu vou falar um pouquinho mais sobre o que o mês de setembro tem para nos oferecer, digamos assim, enquanto energia, me baseando nos estudos de astrologia e numerologia. Então a gente começa sempre olhando para o número daquele mês, e setembro a gente sabe que é o mês 9. Para a numerologia, o número 9 indica fechamento de ciclo, porque a gente vai estar olhando aqui para os números básicos, né? Que é 1 a 9. Então, quando chega no 9, recomeça novamente a contagem no 1. Então, a gente está fechando um ciclo, fechando um movimento. E esse ciclo começou em janeiro, que é o mês 1. Então, a gente vem de um processo desde o início do ano e chega agora no final de uma fase, digamos assim, do ano. E a partir de outubro, que vai ser o mês 1, a gente recomeça um novo ciclo. Então é interessante olhar para esse mês e focar nos processos de finalização, de revisão, fazer uma triagem do que é realmente importante para a gente daqui para frente. É um momento muito interessante para uma revisão do ano até aqui, perceber o que deu certo, o que não deu, o que faz sentido manter e o que não faz mais sentido manter. Olhar para suas metas do início do ano e fazer uma avaliação sincera se aquilo realmente ainda ressoa, o que deu certo, o que não deu, o que se realizou e o que ainda vale a pena você investir o seu tempo para que se realize até o fim do ano. Porém, essa é uma análise um pouco mais rasa, digamos assim, da numerologia, porque a gente tem o que é chamado de mês universal. Todo ano, setembro vai ser o mês 9, janeiro o mês 1, porque está atrelado ao número que a gente coloca na ordem dos meses. Por outro lado, quando a gente vai observar o mês universal, eu preciso fazer a soma daquele ano, então 2021 é o ano 5, porque 2 mais 2 mais 1 é 5, e aí eu somo esse 9 e eu vou ter 14/5. Porque 9 mais 5 vai dar 14 e 4 mais 1 vai dar 5. Então, a gente vai ter setembro como o mês universal 5. E 5 é um número muito importante na numerologia, porque ele indica mudanças, rupturas, coisas novas acontecendo, novas aventuras, novos processos, tudo que é novo, tudo que muda, tudo que sai de um estado e vai para outro. É um momento muito interessante aqui, por conta da energia do 14 contida nele, né? O 4 e o 1, é um momento bom para se organizar, para planejar algo novo. Por quê? O novo ele vai acontecer invariavelmente, e para a gente não ser pego desprevenido, é interessante que a gente vá em direção a esse novo, direcionando a nossa energia, já que a mudança é a única constante da vida. A gente sabe disso e a gente observa isso na nossa vida o tempo todo. Então, se o mês de setembro a gente já sabe que tem uma energia do 5 ali, que pode vir para romper, para mudar, para fazer a gente sair de um estado ali, muitas vezes da mesmice, muitas vezes de um apego, muitas vezes de estar vivendo a mesma situação e não perceber que aquilo não ressoa mais com a gente, não faz mais sentido manter na nossa vida, uma maneira de ser, de pensar, um relacionamento, um trabalho, seja lá de que maneira isso se manifeste para você. O 5, ele é um número muito positivo nesse sentido, mas quanto mais apegado a gente for, quanto mais a gente quiser controlar o processo e manter
manter o status quo na nossa vida, ou seja, aquilo que eu vivo, da maneira que eu vivo, sempre a mesma rotina, sempre as mesmas pessoas, sempre a mesma forma de pensar, nesse caso, o 5 pode ser um número bem desafiador. O 9, ele traz também um pouco disso, tá? Porque pessoas muito apegadas, pessoas que têm dificuldade em fechar ciclos, em finalizar as coisas, elas sofrem um pouquinho quando estão no ano pessoal 9. Então aqui eu tô falando de uma energia geral, mas claro que cada pessoa vai ser afetada de uma maneira diferente, porque ela tá dentro de um ano pessoal diferente, tá? E aí isso é um tema, enfim, para um outro momento onde eu posso explicar como descobrir, né, o seu ano pessoal, mas basicamente ele é a soma do seu aniversário com o número 5, que é o ano de 2021. Então aqui, né, se você já tá no ano 5, se você já tá no ano 9, esse mês ele pode reforçar um pouco mais essa energia, tá? Para outras pessoas que estão em momentos um pouco mais lentos, mais parados, dá uma dinamizada, tá? Mas tudo vai depender, e aqui o pedido é para você observar, para você perceber se essa energia é favorável para você e usá-la com consciência, ou você apenas observar as coisas acontecendo e ir ajustando a vela, digamos assim, conforme o movimento do vento for levando a gente para onde a gente tem que ir. Em relação à astrologia, a gente vai ter esse mês uma energia bastante mutável até mais ou menos o dia 20 de setembro. Por quê? Porque a gente está num mês de energia virginiana, que é um signo mutável, uma lua crescente no signo de Sagitário, que é, querendo ou não, o envolvimento do Sol em Virgem e a lua em Sagitário, e uma lua cheia em Peixes, que é a oposição do Sol em Virgem com a lua no signo de Peixes. Essa energia mutável, para a astrologia, que é uma linguagem simbólica, a modalidade mutável, ela está muito relacionada com o fim de uma estação. Na origem da astrologia, como foi concebida a interpretação desse arquétipo astrológico, tá? Então, como um signo mutável, ele representa os signos de final de estação, existe uma energia de mudança no ar, porque eu já estou finalizando um ciclo e já estou começando outro. Olha que interessante como a astrologia ela sempre vem casar, ela sempre vem acrescentar ou corroborar tudo que eu falo nesse resumo inicial da numerologia, porque aqui a gente está falando da mesma energia, eu só encontro maneiras diferentes de ler. Então, a numerologia vai ser através dos números, a astrologia através da simbologia astrológica dos planetas, né, simbolicamente colocados no céu, e a leitura que a gente faz disso, mas é, no fundo, o mesmo mês. Então, seria estranho se fosse diferente, mas a gente percebe, então, essa energia de mudança muito forte, de instabilidade. Eu acho que essa é uma palavra muito importante para o mês de setembro. Depois do dia 20, a gente vai ter a entrada do Sol no signo de Libra e uma lua minguante no signo de Câncer, mais para o final do mês. E nesse momento a gente vai ter uma grande abertura para iniciarmos um novo ciclo. Então lá para o final do mês a gente já começa a sentir esses novos ares, esse novo início, depois que a gente fechar tudo que a gente precisa, mudar tudo que a gente se permitir, ou que a vida, que o universo nos convidar a soltar, a mudar, a deixar ir. E isso vai favorecer muito a abertura para novos inícios, para novos ciclos em nossas vidas. Só que eu percebo esse final de mês ainda numa energia de fechamento, porque a lua vai estar minguante. Apesar da entrada do Sol em Libra e da lua minguante acontecer no signo de Câncer, o novo ciclo, né, a lua nova em Libra, só vai acontecer no início de outubro, e a lua minguante, ela sempre pede um fechamento. Então, querendo ou não, é como se fosse uma abertura final, né, uma última oportunidade que o universo, as energias estão nos oferecendo, da gente fechar aquilo que a gente precisa para começar um novo ciclo de verdade lá em outubro.
A energia canceriana aqui dentro da lua minguante, ela pede para a gente soltar o passado, revê-lo e, de certa forma, ressignificá-lo. Perceber que tem coisas que não valem a pena a gente carregar mais. Mágoas, memórias traumáticas, questões mal resolvidas, tudo isso deve ficar no mês de setembro, para que quando a gente comece o mês de outubro, a gente possa estar com uma página em branco diante de nós, pronta para ser pintada, para ser iniciada, seja porque você vai escrever, né? Então vamos pensar na analogia de um livro, mas também porque você vai pintar a sua nova vida. Isso é muito interessante aqui. No dia 14 de setembro, Marte entra em Libra também, tá? Então, mais um reforço aí para essa energia cardinal que já começa a trazer a força dos novos inícios na nossa vida. Eu percebo que as coisas, elas nunca são estáticas, elas nunca são absolutas, elas nunca são radicais. Em que sentido? A gente não vai ter um momento em que tudo está começando, em que tudo está terminando, em que tudo está mudando. São coisas que acontecem simultaneamente. Então, tem uma área da nossa vida que a gente está encerrando um ciclo, mas tem outras áreas e outros movimentos acontecendo concomitantemente. Então, essa energia aqui misturada, né, principalmente a partir do dia 14 aí, pode já estar trazendo essas novas ideias, esses novos inícios, porque tudo começa com uma semente. A gente não vai ter uma árvore gigante diante de nós se a gente não plantar a semente antes, tá? A não ser que, claro, ela já estivesse lá, mas alguém em algum momento, alguma força da natureza ou alguém conscientemente teve que ir lá fazer esse plantio. Então é interessante observar aí todo esse processo e focar naquilo que você precisa finalizar, ao mesmo tempo em que já começa a vislumbrar aquilo que tá para começar, aquilo que você quer acessar a partir de agora. Outra coisa interessante que eu gosto de analisar é que a energia do dia 1º, ela diz muito sobre a energia daquele mês. É como a energia do nosso nascimento. Então, o nosso mapa astral, o nosso mapa natal, ele pega o exato momento em que você nasceu, ou seja, em que a sua vida começou aqui no planeta, e ele traça uma tendência para aquela vida que nasceu naquele determinado tempo e espaço, de acordo com o posicionamento do céu naquele momento. Então, eu gosto da mesma forma de pegar o céu da meia-noite do dia 1º daquele mês e dar uma olhadinha em alguns aspectos. No dia 1º de setembro, a lua vai estar minguante em Gêmeos, mas logo ela entra em Câncer. Então eu pego justamente essas primeiras mudanças ali que indicam o que pode, de certa forma, direcionar a energia daquele mês. Então a gente vai ter a entrada da lua minguante em Câncer, logo no começo ali da madrugada, e ela vai fazer uma quadratura com Mercúrio em Libra no começo da manhã. Então esses dois aspectos aqui são bem importantes porque podem indicar um mês muito racional, muito mental, né, pela lua tá minguante em Gêmeos, mas que depois acaba afetando, indo muito para o nosso emocional também, quando ela entrar em Câncer, né, por conta desse movimento de mudança. E essa quadratura com Mercúrio em Libra traz justamente esse conflito que pode acontecer entre razão e emoção, entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso. E também um conflito, né, porque uma quadratura é um aspecto desafiador que pode indicar, sim, essa necessidade de ajuste, né, esse desafio que vem através de um conflito, mas sempre querendo encontrar um equilíbrio aqui, um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental, um equilíbrio nas nossas relações, que são, né, todas essas simbologias envolvidas aí, né, fazendo uma análise, mas também um conflito entre as nossas necessidades emocionais, pessoais, de autocuidado, daquilo que eu realmente preciso na minha vida, e ao mesmo tempo
a necessidade de querer agradar o outro o tempo todo, de suprir as expectativas do outro, o que o outro espera de mim, o que o outro traz, né, como demanda. Pode acontecer um conflito entre essas duas questões. O segredo aqui vai ser a gente encontrar o equilíbrio perfeito, mas em que a gente transite no nosso centro. A gente precisa, de certa forma, se colocar em primeiro lugar, as nossas necessidades. Claro que aqui eu estou falando de situações normais da vida, eu estou falando de nós como protagonistas da nossa própria realidade. No caso de uma mãe, por exemplo, ela sabe que por algum período da vida dela, alguns meses ou alguns anos, dependendo aí da situação de cada um, ela vai se dedicar a esse serzinho que só tem ela ali como principal referência no mundo. Então isso é natural que por um tempo essa mãe deixe de se colocar tanto em primeiro lugar. O que não pode acontecer é que ela se esqueça completamente dela mesma, ou que isso dure por muito tempo, perdure, né? Às vezes a vida toda. Essa mãe, ela tira ela do centro e nunca mais coloca, e depois lá na frente essa conta não vai bater, e ela não sabe o que fazer quando o filho voa do ninho ou quando ele já não precisa mais dela, se tornando às vezes uma pessoa carente, controladora ou que não tem projetos pessoais na vida. Isso é um risco, né, que as mães correm quando elas esquecem dessa regrinha básica, da gente precisar viver a nossa própria vida sob o nosso ponto de vista, a nossa perspectiva, né, a perspectiva do universo através de nós, porque ele está vivendo através de cada um, com as lentes de cada um. Então a gente precisa estar no comando dessa lente, a gente precisa estar no centro do nosso próprio universo. Não no sentido egóico, mas no sentido consciente de quem a gente é, consciente das nossas necessidades, e assim a gente vai criar uma realidade muito mais alinhada com quem a gente é de verdade. Outro ponto interessante desse mês, então fazendo aqui algumas observações da questão astrológica, é que a gente vai ter muitos planetas retrógrados no céu. Todos os planetas lentos, Plutão, Urano, Netuno, Saturno e Júpiter, já estão retrógrados e vão ficar o mês de setembro todo. Então são 5 planetas aí. Todos os planetas lentos, né? Só os planetas pessoais que não estão em movimento retrógrado. Mas no dia 27, final do mês, Mercúrio também vai ficar retrógrado até o dia 18 de outubro. E Mercúrio é um planeta pessoal, tá? Então isso pode ter uma influência maior sobre a nossa vida. Os planetas mais lentos, quando eles estão nesse movimento aparentemente retrógrado, ou seja, parece que eles estão andando para trás no céu hoje, né? Olhando lá para a astronomia, eles também têm essa explicação, né? Da questão do ponto de vista da Terra, então é só uma ilusão, tá? Eles seguem sim, digamos, a sua órbita normal. Mas esse movimento aparente e simbólico representa movimentos de reflexão, de pensar nas coisas, de fazer as coisas com mais cuidado, de rever antes de fazer. E o céu, ele tá pedindo muito isso pra gente. Não é um momento muito de olhar para o novo, de pensar no novo. Mesmo esse novo que o movimento, né, de um novo ciclo, de um processo de cardinais está trazendo, ele é um novo que se repete. Ele é aquele novo que talvez lá no início do ano a gente quis e depois deixou de lado, ou ele é um novo que eu quis desde a minha infância e eu ignorei a vida toda esse chamado e agora ele ressurge. Então, mesmo o novo, ele não é tão novo assim, ele é um movimento de resgate daquilo que a gente realmente deseja e de quem a gente realmente é. Esses planetas retrógrados também pedem um ritmo mais lento, mais pausado, para a gente pensar nas coisas de verdade.
perceber se a gente não vem correndo demais, forçando demais as coisas, buscando esse novo a qualquer custo, mas no fundo isso ser apenas uma fuga das questões mal resolvidas que a gente deixa dentro da gente, que a gente ignora, que a gente reprime e que não percebe que é isso que vem em forma de desafios externos, de padrões que se repetem, porque a gente não olha para essas questões, a gente não resolve. E aí ela encontra uma forma, o inconsciente encontra uma forma de trazer essas questões à tona para que a gente as encare, para que a gente as cure, as ressignifique. Com Mercúrio retrógrado, vai ser um momento bem interessante para a gente ter conversas esclarecedoras, resolver questões nos nossos relacionamentos. O diálogo vai ser muito importante, tá? Em geral, é um momento de maior cautela, é um momento de maior revisão e menos ações, principalmente ações impulsivas, impensadas, sem planejamento, sem preparação, ou que surgem muito do nada nesse momento. Se não for algo que já passou pela sua cabeça em algum momento, talvez seja melhor dar um tempo para essa ideia amadurecer primeiro. Outro ponto interessante aqui é que para a astrologia, quando um planeta vai ficar retrógrado, ele vai andar determinados graus, né? Então, o zodíaco, ele tem 30 graus para cada signo, e o planeta, ele anda, né? Dependendo do ritmo dele, né? Cada planeta mais rápido ou mais lento vai passar por esses graus por um período de tempo maior ou menor, mas ele vai passar por uns graus, né, de determinado signo. Quando ele fica retrógrado, ele começa a voltar esses graus, porque é justamente esse movimento simbólico, né, e aparente para trás. E quando a gente fala desses graus que ele vai retrogradar e depois, quando ele ficar direto, ele vai passar mais uma vez, então ele vai passar 3 vezes pelos mesmos graus. Normal, né, no movimento lá dele seguindo, depois pausa, fica retrógrado, ele volta, e quando volta ao movimento direto, ele vai passar por aqueles graus novamente. E esses graus que ele já passou, né, e depois ele volta e depois ele passa de novo, a gente chama de sombra da retrogradação. Então, mesmo que Mercúrio fique retrógrado só no dia 27, desde o dia 7 de setembro, ele já vai entrar nesses graus que ele vai retrogradar. Então, Mercúrio vai retrogradar do grau 25 de Libra, voltando para o grau 10. E no dia 7 de setembro, ele já está no grau 10, então ele vai seguir 11, 12, 13, e aí lá no dia 27 ele vai estar no grau 25, e ele começa a voltar, né, os graus. Então, nesse período do dia 7 ao dia 27, a gente fala que ele está na sombra da retrogradação. E isso indica que ele já começa a desacelerar, que as coisas já começam a diminuir o ritmo, já começam a acontecer meio que querendo mostrar pra gente o que esse momento vai trazer. Então, observa já desde o início do mês como as coisas se apresentam, como que você se sente, como que estão as suas relações, porque Mercúrio vai estar num signo relacional, só que o regente dele vai estar em Escorpião, que é Vênus. Então, é um movimento de aprofundamento das nossas relações, de às vezes cutucar feridas ali que a gente não olha, não encara. É bem aquela questão que eu comentei anteriormente. Por isso, observa desde o início do mês como que as coisas começam a acontecer. Se você já é mais avançado ou avançada nos estudos de astrologia, observa a casa do seu mapa ou as casas em que você tem os graus de 10 a 25 de Libra. Isso também pode direcionar, especificar mais ainda a interpretação, a análise de tudo isso para a sua vida especificamente. E aí, para fechar, só trazendo as datas aí da lua nova e da lua cheia do mês, a lua nova em Virgem, com Sol e Lua se encontrando ali nesse signo, vai acontecer no dia 6 de setembro. Então, a primeira semana do mês, ela ainda vai ter uma energia um pouco lenta, um pouco mais de fechamento, porque a gente vai estar numa lua minguante.
A partir do dia 6, com Sol e Lua se encontrando no signo de Virgem, a gente vai ter um movimento de abertura para novos ciclos, para novas questões, principalmente para planejamento, para triagem, para a gente olhar para as coisas que aconteceram com um olhar muito sincero e muito criterioso ao mesmo tempo, vendo o que funcionou, o que não funcionou, o que faz sentido manter, o que é melhor renovar, tudo isso dentro dessa energia virginiana. Essa vai ser uma grande oportunidade da gente fazer diferente, sair do padrão, curar velhas feridas que acabam fazendo com que a gente fique sempre preso no mesmo lugar. É um momento muito auspicioso do mês para a gente planejar, para a gente pensar em coisas novas, para a gente direcionar a nossa energia para aquilo que a gente ainda quer resolver e realizar em 2021. Se você tem a listinha lá de intenções do início do ano, olha para ela, revisa, revê, vê o que se realizou, o que não se realizou, o que faz sentido ou não. Faz esse processo, vai ser bem interessante aproveitar essa energia virginiana para isso. Depois, lá no dia 20, a Lua vai ficar cheia no signo oposto de Virgem, que é Peixes. E nesse momento, a gente vai estar com uma energia muito positiva no céu, mesmo que bastante intensa, tá? Emocionalmente, a lua cheia naturalmente já é intensa. Com a energia pisciana, isso pode se aprofundar ainda mais, trazer uma certa sensação de confusão, de não saber muito bem o que fazer, ou o contrário, a gente se sente muito inspirado, muito conectado. Vai depender muito do nível de consciência de cada um. Só que o regente de Peixes, que é Júpiter, vai estar em Aquário, fazendo um aspecto positivo com Mercúrio. Vai ser um momento muito positivo para ter novas ideias, para ter inspirações ou conversas inspiradoras que podem nos ajudar a lidar com as nossas idealizações, com aquilo que a gente fica lá pensando uma coisa e às vezes depois a gente percebe que é outra, para não cair em cilada, não cair em desilusões, que no fundo é desfazer a ilusão que já existia, que foi criada pela gente mesmo. Vai ser importante a gente perceber nessa lua cheia que nem tudo é o que parece, e que a gente precisa observar além das aparências. E a luz da lua cheia, ela vem para iluminar o que tiver meio obscuro ou que a gente não estava percebendo muito bem. Vai ser importante a gente lidar com as nossas idealizações, tá? A questão também da razão e emoção fica bem acentuada. O que a gente sonha, o que a gente fica lá só no mundo da lua e não consegue colocar em prática, trazer para a nossa realidade. Vários processos nesse sentido podem se desencadear perto dessa data, tá? Nessa semana aí do dia 20. Então é interessante a gente ficar atento e a gente observar. Vai ser um mês com muitos aspectos acontecendo, um mês bem movimentado no céu, o que pode trazer uma indicação de que vai ser um mês movimentado aqui embaixo na Terra também. Então é interessante avisá-los e eu espero de verdade que essas informações possam fazer a diferença no seu mês. Se você quiser anotar alguma coisa específica que eu falei, se você quiser anotar as datas, ficar mais atento, é bem interessante fazer esse processo de aprofundamento e de autoconhecimento, de autoobservação, né? Perceber como você sente diretamente, individualmente, todas essas energias. Eu acho que faz muito mais sentido aplicar tudo isso, perceber na prática, né, na vida diária, cotidiana que a gente vive, né, e a gente sabe que a vida muitas vezes é no dia a dia, é uma rotina, mas é muito interessante quando a gente consegue fazer essa correlação das informações, das energias e daquilo que a gente vive na nossa vida, né? Então é isso,
Eu desejo para vocês um lindo mês de setembro, que esses processos de mudança, de finalização, de desapego aconteçam de uma maneira muito tranquila e muito natural na nossa vida, que a gente possa se abrir para o novo cada vez mais, porque nós estamos aqui para viver muitas experiências ainda. Para isso a gente vai ter que soltar em algum momento, mesmo daquilo que fez bem um dia, mas que em algum momento pode ser que não caiba mais na nossa vida. Um beijo enorme e até o mês que vem. Tchau, tchau!